Acho que agora foi. Obrigada, Juju. Ok, boa noite a todas e a todos. Tive um problema com a conexão, mas eu acho aqui que foi tudo resolvido. Ok. Esperando os 5 minutinhos que a organização do evento me pediu para começar a falar. Aproveito a oportunidade, peço a vocês para, se tiverem alguém aí da sua rede virtual ou da sua rede pessoal que se diga contra a legalização do aborto, que convoque essa pessoa para ouvir. É importante essa sensibilização. É importante que o debate seja um debate amplo, seja um debate respeitoso, seja um debate que acolha e agregue escutas, né? Que a gente consiga conversar sobre o assunto, ouvindo e tentando promover uma empatia, né, com o outro, super importante. Estou aqui dando as boas-vindas a quem está entrando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá, esperando o ok para poder começar. Esperando ainda 5 minutinhos. Dá uma pena, é um tempo tão precioso que a gente acaba deixando passar, tanta coisa para ser dita. Bom, acho que eu já posso começar. Jéssica, posso começar? Ok, pediu para esperar mais um pouquinho. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Guardando meu momento de fala. E aí, Jéssica, posso começar?
as mensagens. Ok. Carta branca para começar. Então vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Ana Tereza de Reich. Sou médica, ginecologista e obstetra. Sou plantonista do Serviço de Obstetrícia do Hospital Naval Marcílio Dias. Sou diretora clínica do Hospital da Mulher Eloneida Studart, em São João de Meriti. E sou responsável técnica pela minha clínica privada em Ipanema. Antes de mais nada, eu queria agradecer a organização do evento pela oportunidade. Para mim é uma oportunidade muito cara, muito preciosa, para a gente conversar um pouco sobre um assunto que me mobiliza e me sensibiliza muito desde a minha época de residência médica. Eu fui residente do Hospital Geral de Bom Sucesso há muitos e muitos anos atrás, numa época em que o hospital ele era muito estratégico, ele ainda é, mas como na época a gente ainda não tinha as maternidades e os hospitais que hoje existem na Baixada Fluminense acabam funcionando como uma referência de atendimento em ginecologia e obstetrícia, o Hospital Geral de Bom Sucesso, por ele ficar ali na Avenida Brasil, ele acabava recebendo um fluxo alto de mulheres oriundas dessas regiões que eram regiões de um vazio sanitário absoluto. E nessa época eu era residente do hospital há algum tempo atrás, eu era plantonista, eu fazia plantão à noite, né? O residente ele acompanha todos os setores do serviço e o meu plantão era à noite durante a residência. Antes de iniciar a residência médica, a questão do aborto, ela nunca tinha sido uma questão tão forte para mim durante a faculdade de medicina. Quando eu escolhi fazer ginecologia e obstetrícia e que eu comecei a participar ali da frente, tá à frente do atendimento, uma coisa que me chamava muita atenção, era que dentre os casos que a gente atendia, era muito comum, era muito frequente, assim, quando eu digo frequência, era uma frequência alta de 1 a 3 pacientes por plantão. Elas davam entrada, elas procuravam a emergência por conta de uma complicação, e geralmente uma complicação grave, por conta de um aborto provocado. E o que era muito pungente, muito marcante no atendimento dessas pacientes? Elas vinham ali com um agravo físico, que precisava de uma atenção, de um cuidado, de um atendimento médico, mas elas traziam com elas um sofrimento que era muito além desse sofrimento de quem precisa de um tratamento. A dor era uma dor muito além da dor física do corpo e talvez muito além da dor da perda, da dor de estar passando por um procedimento, por um comemorativo de perda. Era uma dor de vergonha, era uma dor de constrangimento, era uma dor de medo, de quem fica à mercê da boa vontade daquele profissional de saúde que vai prestar aquele atendimento. Fica à mercê do valor religioso, cultural, ético, moral, amoral, imoral, às vezes, daquele profissional que está ali na linha da frente para prestar aquele atendimento. E uma coisa que era muito característica, essas mulheres dificilmente elas mantinham o olhar. Se você buscava o olhar, dificilmente elas conseguiam manter aquele olhar. Uma situação de vergonha, de constrangimento, de culpa, era sempre foi muito marcante. E aí, nessa experiência, eu pontuo 2 situações muito especiais. A primeira delas, que já me causava uma estranheza grande desde o início, é o seguinte: por que um agravo que acontece com uma frequência tão grande, que tem uma demanda tão grande pelo serviço de emergência, que representa um custo para o hospital, um agravo que é evitável,
Por que não existe uma ação, um planejamento estratégico para que ele seja de alguma forma reduzido ou abrandado ou aplacado, como acontece com os outros agravos? Por exemplo, se você percebe que dentro de um serviço começa a aumentar a incidência de uma determinada doença, vamos supor, sífilis, você começa a perceber que a sífilis congênita, que a sífilis neonatal vem aumentando. O que acontece? Você analisa ali os seus indicadores, você percebe que está tendo um aumento nos casos de sífilis e você vai propor, né, enquanto chefe do serviço, enquanto diretor médico de um hospital, você vai propor ações que minimizem aquela morbidade, aquela doença. Então, por que a sífilis está aumentando? Será que está faltando teste de diagnóstico nos laboratórios de pré-natal? Será que está faltando antibiótico para tratar as mães? Será que são os médicos que estão prestando atenção básica, não estão capacitados para tratar a sífilis? Enfim, algum questionamento vai ser feito e alguma ação que pode até não ser eficaz vai ser tomada para que aquele agravo seja amenizado ou resolvido. Em relação ao aborto, não se fala, não se comenta. Aquilo ia acontecendo, repetindo, dia a dia, né? No meu plantão acontecia, muito provavelmente no outro plantão também acontecia. E cadê? Cadê política de ação? Cadê planejamento? Cadê ação pontual dentro daquele serviço? Cadê contracepção? Não acontecia, não se falava. E aí, assim, um dia, um caso que foi extremamente emblemático e marcante e que foi muito importante na construção da minha construção profissional, da minha construção pessoal. Foi uma vez, era o início da madrugada, eu estava fazendo assim os últimos atendimentos ali da emergência, estava terminando de prescrever para uma paciente, e aí eu vejo chegando, a nossa mesa ficava em frente ao corredor por onde as pacientes chegavam, e eu vi chegando uma mulher trazida na cadeira de roda, empurrada pelo maqueiro, em que ela tinha uma criança que devia ter mais ou menos, um garotinho que devia ter mais ou menos uns 4 anos acompanhando ela ao lado, e um bebê de mais ou menos 1 ano no colo. E quando eu olhei assim para ela, da cintura para baixo, ela era só sangue, só sangue. O maqueiro empurrando, uma criança do lado, uma criança no colo. E na hora que eu olhei, eu demorei um pouco para entender aquilo. Eu olhei para aquela mulher e falei, gente, paciente atropelada, por que ela foi trazida aqui para a maternidade? Que estranho. E assim que a cadeira foi se aproximando de mim, que eu olhei para ela, foi muito característico. Quando eu olhei, eu falei, complicação do aborto. O olhar era aquele olhar culpado, constrangido, oprimido. E impressionante, eu sempre me emociono relembrando esse caso. Ele foi muito emblemático, primeiro por aquela condição, por aquela mulher com aquelas 2 crianças, naquela situação. E quando eu olhei para ela, a primeira coisa que ela fez, eu vi que ela uniu ali, que ela juntou, agregou todas as forças para me encarar, e ela me encarou. E ela falou para mim, doutora, a senhora me desculpe, mas eu não tive escolha. Eu precisei fazer isso porque eu não tenho a menor condição de cuidar de um 3º filho. E eu trouxe as minhas crianças porque eu não tenho com quem deixá-las. Duro, me pedindo desculpas. Enfim, essa paciente a gente acolheu, né? Foi feita uma sedação, era um aborto que já estava consumado, foi feito um procedimento sob sedação, foi feita uma curetagem, não foi feito o AMIU, aspiração manual intrauterina, como seria o indicado a ser feito. Nem sempre o aspirador manual está disponível em todos os serviços, e muitas vezes quando ele está disponível, não são todos os médicos que estão capacitados para usar o aspirador.
Ele geralmente é caro também, nem sempre as verbas que chegam para um serviço, a prioridade é dada para essa aquisição. Enfim, eu pontuo e registro isso porque seria a maneira correta, com menos dano, de você abordar uma cavidade uterina quando isso é possível. Enfim, e a gente acolheu essa paciente, o procedimento foi efetuado sob sedação, ela prontamente se recuperou, as crianças ficaram ali com assistente social, a gente conseguiu mobilizar, ela teve alta logo depois. Mas por que ela foi tão importante para mim? Porque eu consegui estabelecer com ela uma relação e consegui marcá-la, embora isso não fosse o fluxo regular do serviço, e consegui marcar com ela para que ela voltasse dali a 20 dias no meu ambulatório. E quando ela voltou, eu tive a oportunidade de inserir um DIU, um dispositivo intrauterino de cobre, disponível no SUS, que conferiu a ela uma proteção contra a gravidez de 10 anos. Cheguei um pouco tarde, mas deu tempo de pelo menos fazer alguma coisa, quer dizer, talvez a recorrência do aborto dessa moça eu tenha conseguido evitar com essa ação simples de estabelecer um fluxo, né? Isso é muito importante. Eu poderia aqui enumerar vários casos que foram emblemáticos e várias histórias, todas são histórias tristes, né? Mas eu acho que esse caso ele ilustra bem o perfil da paciente, o retrato da mulher que passa, que se submete, que aborta. Uma outra coisa que aqui, uma contribuição super valorosa do Eduardo Gerde, que é um médico parceiro, amigo, ele está aqui me lembrando que é importante registrar que muitas vezes as mulheres retardam a procura aos serviços de saúde, às vezes com complicações graves, justamente pelo medo de serem mais constrangidas, de se sentirem mais constrangidas do que elas já foram quando se submeteram a aborto provocado em condições insalubres e escusas, e, enfim, clandestinas e tudo isso. Na época que eu fazia plantão no Hospital Geral de Bom Sucesso, não havia uma difusão tão ampla, né, da informação, dos processos, do processo técnico de abortamento pela internet, né? Já faz algum tempo, como eu falei, a internet não era tão difundida e as informações elas demoravam a chegar. Então também era muito comum, você ver lesões causadas por permanganato de potássio, que não é uma substância abortiva, mas que causa um sangramento. Causa um sangramento porque ele faz uma corrosão da mucosa vaginal. Então era, além de tudo, né, além da violência que era o uso indevido e inadequado em todos os sentidos daquela medicação, era um agravo, era uma complicação difícil de ser tratada, porque você não tinha ali ponto de apoio na mucosa para suturar e conseguir resolver e tratar aquela hemorragia. Enfim, mas o tempo foi passando, né? As coisas, ora para frente, ora para trás, um pouco mais à frente, foram caminhando. A internet entrou aí, eu acho que como uma grande aliada, e o acesso à informação acabou ficando mais difundido. E algumas publicações, principalmente, eu até mostro uma aqui, que eu super recomendo, que é disponível na internet, é uma publicação da Organização Mundial de Saúde. E por que eu digo que é super importante? Porque esse livrinho aqui, ele explica, ele faz um panorama da situação mundial da legislação do aborto, onde ele é mais permissivo, onde ele não é, o que isso afeta os indicadores de saúde daqueles lugares, onde ele é permitido, onde ele não é. E muito importante, ele traz os protocolos técnicos de como se deve conduzir o procedimento com segurança, para que ninguém se machuque, mesmo nos lugares onde o aborto não é legalizado.
Então super vale a pena a leitura, ter isso, o acesso a esse livrinho aqui da Organização Mundial de Saúde, que é disponível na internet. Chama Abortamento Seguro, Orientação Técnica e de Políticas para o Sistema de Saúde. O tempo foi passando, a informação foi sendo difundida e as mulheres acabaram, de uma forma ou de outra, entendendo que o permanganato de potássio não é uma substância abortiva, foram parando de usar o uso do misoprostol, que adquirido de forma ilegal começou a ser mais frequente, é o procedimento que a gente usa nos serviços de aborto legal. Então as lesões graves, as complicações graves acabaram ficando mais raras, mas elas não pararam de acontecer. E aí vem um outro momento que eu cito como muito marcante, que é o trabalho que a gente faz lá no Hospital da Mulher, em São João de Meriti, que tem um serviço de aborto legal e que tem um viés, porque o Hospital da Mulher Eloneide Studart, em São João de Meriti, repito, que tem o serviço de aborto legal, de acesso aberto, de emergência aberta, 24 horas, ele recebe as complicações de todo o estado. Como conta com uma UTI materna, a gente acaba colhendo as complicações graves de todo o estado. E aí é muito sórdido as histórias, são de uma tristeza absoluta. O que as mulheres hoje, no século 21, ainda fazem na tentativa desesperada de interromper uma gravidez. É inacreditável, é indizível. Mas acontece, ainda acontece. Bom, já que eu falei do serviço de aborto legal, é importante enfatizar que o aborto já é permitido pela legislação brasileira em 3 situações. Em caso de risco de morte materna, em caso de feto anencéfalo e em caso de gravidez em consequência de estupro. Eu vou me ater à última, porque as outras 2, bem ou mal, a mulher já se encontra dentro de um fluxo de algum serviço de saúde. No caso do estupro, não. E é muito importante deixar bem claro que para ser feito esse atendimento e que para o aborto legal, por demanda, por conta, a pedido de uma mulher que tenha sido estuprada, ele não precisa de boletim de ocorrência. Ele não precisa de boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, ele é louvável de ser feito, mas ele acaba tendo uma outra proposição. É para que o agressor seja punido, é para que o processo criminal possa prosseguir. Para o atendimento da mulher no serviço de saúde, não é necessário esse boletim. Ela vai passar por um processo em que vão ser gerados 5 documentos, um termo de relato circunstanciado, um parecer técnico feito pelo médico, um termo de responsabilidade em que ela se compromete de que está falando a verdade, um consentimento livre e esclarecido que ela assina e, no fim, a autorização conferida pelo profissional de saúde que conduziu todo o processo. Isso parece ser uma burocracia muito grande, mas os serviços de aborto legal têm um fluxo muito ágil na conduta desses casos. E isso é feito concomitante ao preparo para o próprio procedimento. Então, o que eu aconselho e oriento as mulheres que tenham sido estupradas e que tenham engravidado em consequência de estupro, que elas procurem os serviços do SUS que tenham o aborto legal. Em princípio, toda maternidade teria que acolher e realizar o procedimento, mas esses lugares especificamente, eles já têm todo um preparo, toda uma capacitação dos profissionais para fazer uma acolhida mais respeitosa, menos sofrida e acaba fluindo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente conta com a maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão, com a maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, no centro, e com o Hospital da Mulher Eloneide Studart, em São João de Meriti. Bom, isto posto,
eu acho importante falar sobre a importância de legalizar o aborto, no sentido de que você legaliza para você diminuir a incidência. Essa é a experiência do mundo. O mundo, que todas as regiões do mundo que legalizaram o aborto, conseguiram diminuir a incidência do aborto. Então você pode ser contra o aborto, mas você pode ser a favor da legalização do aborto, sem que isso necessariamente represente um conflito ou seja contraditório. Isso é possível. Por quê? Quando você tem um serviço de aborto legal, e agora eu estou falando do aborto voluntário, permitido em grande parte do mundo, no hemisfério norte ele é praticamente todos os países autorizam o aborto, vai variar a idade gestacional até quando ele é permitido. Você tem primeiro um aconselhamento pré-concepcional. E por que esse aconselhamento é tão importante? Porque algumas vezes no atributo, no susto do diagnóstico de gravidez, e essa gravidez sendo uma surpresa, não tendo sido planejada, a mulher ela pode em algum momento ficar confusa em relação a quais são as prioridades dela naquele momento. Então, se você tem um aconselhamento pré-concepcional que acolha, presta atenção, que acolha, que escute e não que convença, que queira fazer a cabeça de ninguém, é uma acolhida em que você vai por um profissional capacitado, geralmente é um psicólogo, em que você vai conversar com essa mulher e refletir com ela por que ela quer interromper a gravidez. Se ela realmente está tranquila em relação à impossibilidade de prosseguir com aquilo. Esse pré-aconselhamento, ele é importante no sentido da mulher, quando for se submeter ao procedimento, está muito mais apropriada da sua situação, está muito mais senhora da sua vontade. E, por incrível que pareça, 15 a 20% das mulheres que são convocadas e que têm a oportunidade de refletir a respeito, desistem do procedimento. Ok, e tem 80% que vão realizar o procedimento. E aí, depois que o procedimento é realizado, existe uma coisa chamada aconselhamento pós-procedimento, em que é instituído o método contraceptivo de escolha daquela mulher. Então é uma oportunidade preciosa para você fazer uma contracepção eficaz. E quando a gente fala de contracepção, e isso me causa uma estranheza enorme, porque a gente está num país que é contra o aborto e que também não tem nenhuma política pública, de saúde que dê um acesso indiscriminado, amplo, ao cardápio de métodos contraceptivos hoje que é disponível no mundo inteiro. Né? A gente fica muito restrito, o conhecimento fica muito linkado ao contraceptivo oral combinado, e aí a pílula passou a ser um grande vilão porque tem estrogênio, e estrogênio é trombogênico. Enfim, é pertinente algumas contraindicações de estrogênio, mas não é só de pílula que vive a contracepção. A gente tem contracepção de todas as formas. Você pode tomar pela boca, você pode grudar um adesivo no seu corpo, você pode botar um implante subdérmico no seu braço, você pode colocar um DIU sem hormônio no seu útero, você pode botar um DIU com hormônio no seu útero, você pode tomar pílula com progesterona se você tem alguma contraindicação ao estrogênio, você pode usar diafragma. É importante que todos esses métodos sejam combinados com a proteção com preservativo. Existe camisinha masculina e também existe a camisinha feminina. Por que isso não é divulgado amplamente? Por que o acesso a isso é tão complicado? Por que as unidades básicas de saúde não contam com essa contracepção tão indiscriminada? Seria uma forma tão bacana da gente prevenir o sofrimento dessas mulheres.
tanto pelo procedimento em si, como pela necessidade de se submeterem a lugares horrorosos, a pessoas que não têm um compromisso de saúde, de promoção de saúde, de bem-estar e de bem viver. Bom, meu tempo está acabando, né? Eu tenho mais 2 minutos, estou vendo aqui, agradeço muito a atenção. Eu sei que está tarde, eu sei que tem jogo, né? É um dia de semana, amanhã todo mundo trabalha. Queria desejar uma boa semana a todos e uma boa reflexão. É importante, é pela vida das mulheres. Elas morrem, e quando elas morrem, o impacto no núcleo familiar é devastador, é avassalador. A mulher, mãe de filhos pequenos, que morre que morre no auge da vida produtiva, no auge da vida afetiva, essa morte causa um estrago assim sem precedentes. Bom, é isso, eu me despeço aqui. Obrigada pela atenção. Eu estou à disposição pela internet para esclarecer quaisquer outras dúvidas. Vocês podem acessar meu site www.anaderraik.com.br, podem tirar dúvidas online, enfim. Se preservem, se cuidem. Boa noite, beijo grande.